Estamos mais uma vez no nosso jardim secreto. Entre, fique à vontade. Eu sou Juliano Barque e aqui comigo. Eu sou o Marco Moraes e nós estamos muito felizes de mais uma vez poder estar gravando, né, nesse momento, de estarmos uma vez mais anunciando o reino de Deus, falando da palavra do Senhor, como sempre nos nossos vídeos nós estamos fazendo aqui, né? Para você que está aí desse lado, poder estar compartilhando com a gente, poder estar recebendo, poder estar sendo edificado, né, pelos testemunhos que aqui são contados. E desde já eu quero apresentar, né, eu tenho o prazer, né, de ter conhecido esse profeta, esse homem de Deus, né, tive o prazer de poder estar na igreja dele, conhecendo um pouco lá do ministério onde ele congrega. E assim, fizemos o convite, ele aceitou e essa honra de poder estar conosco aqui. É o Gabriel Tomás, né? Já apresento ele a vocês agora. Quero dizer a você que sinta-se à vontade para contar um pouco da sua caminhada, da sua trajetória no Senhor. Fica à vontade. Uma boa noite, um prazer. Meu nome é Gabriel Tomás, tenho 21 anos de idade, nós somos presbíteros da Casa do Senhor. Nós somos um testemunho que tem edificado vidas durante a nossa trajetória de vida. É sempre um prazer compartilhar isso com vocês. É um prazer estar aqui. É mais um sonho realizado. Que Deus tem feito as promessas, Ele tem se realizado. Então é um prazer estar aqui. Agradeço o convite de vocês, tá bom? E espero compartilhar com vocês um pouco da minha história, que tem edificado muitas vidas. Eu creio que as vidas que irão estar aqui vão ser edificadas também. Para a gente que é um prazer ter você aqui com a gente, porque, né, contribuir com essa mensagem, com esse testemunho é muito importante, não só para a gente, mas para quem, né, vai nos assistir, vai estar vendo e ouvindo, né, da sua história, que pelo que eu vi um pouquinho ali já aguçou bastante. E assim, a gente chama muita atenção, né, que você já inicia uma caminhada no Senhor já bem novinho, né? Sim, bem novo. Já aos 9 anos de idade, né, você já começou ali a ser músico. Sim, no caso a minha caminhada eu já nasci e criado na igreja, entendeu? No berço evangélico. Então a minha caminhada ela já começou na música. Então, com 9 anos de idade eu comecei a tocar bateria na igreja, então às vezes o Senhor veio despertando em mim esse interesse pela música. E aos 14 anos de idade, aos 15, já comecei a pregar, a exercer meu chamado, entendeu? Então, minha vida sempre foi elevada, assim, no berço evangélico. E isso me ajudou a ser quem eu sou hoje, entendeu? Pela influência dos meus pais, uma criação que desde o berço eu sou evangélico. Então, isso me ajudou muito a me tornar um pouco quem eu sou hoje. Amém. Mas assim, nessa idade você já tinha essa convicção ou isso veio surgindo depois com o tempo? Não, no caso foi com o tempo. Foi com o tempo. Eu sou nascido e criado na igreja, mas eu comecei tocando pandeiro, aí depois eu comecei a me interessar na música. Foi onde meu irmão, que hoje é o pastor Isaac, que muito me ajudou na caminhada também. Ele sempre me incentivou, meu irmão sempre foi músico. E eu comecei a tocar bateria foi do nada. Entendeu? Peguei a baqueta no dia de culto e comecei a tocar bateria. Foi onde eu despertei esse dom. Então, desde muito cedo, eu sempre tive essa influência na música. Então, eu comecei a ser muito conhecido pela região, entendeu? Bem novo, com os 10 anos de idade, já estava saindo para tocar em algumas igrejas, em algumas bandas, entendeu? Foi onde que eu fui sendo conhecido no meio evangélico, entendeu? Através da música. Hoje, eu sou um músico também, mas não tão conhecido como um pregador quanto um cantor, entendeu? Mas a gente exerce um pouco de cada função. Você hoje está mais para o lado da pregação em si do que a música mesmo. Mas na minha igreja, conforme até o irmão viu lá, a gente toca também, a gente está sempre recebendo convite para tentar tocar fora também, para a gente tocar em outras igrejas, entendeu? Os convites, tanto para pregar, para cantar e tocar, são os mesmos, entendeu? Se deixar, a gente atende a agenda de todos os dias. E os 30 dias do mês a gente está atendendo a agenda. Isso é bom, Com certeza, né? Porque assim, a gente vê que muitas crianças, né, que acompanham seus pais, né, elas simplesmente acompanham, né? Isso é importante, assim, a gente dizer também, porque o Senhor, ele tem um chamado, né? O Senhor, ele chama, o Senhor, ele escolhe, né? E o Senhor, o Senhor já desperta logo, assim como foi com você, que já desde novo, naturalmente as coisas foram fluindo, né? De acordo com o chamado do Senhor na sua vida, né? Então isso vale também, né?
os pais, né, Amém. esse exemplo de levarmos os filhos, né, para a igreja desde já de novinho mesmo, a importância, mesmo que muitas vezes eles não queiram ir, muitas vezes bata um pouco de desânimo de querer ir, mas só que é importante isso, né? E eu pude ver que, assim, a sua família é toda voltada, né? Pelo, assim, um pouco que eu conheci, mas já deu para notar Sim, sim. a sua família, acho que sua tia também, né? Também, Que estava também. dirigindo o culto no dia que eu estive Isso. lá, né? Assim, todos no meio, né? Todos Cristão, todos no meio envolvidos. São envolvidos, todos envolvidos. não somente assim, o fato de ser evangélico, mas de fazer mesmo a Fazer. obra, de colocar a mão no arado mesmo. Eu achei isso muito legal quando eu fui Isso é lá. bom. Isso vem, já vem do sangue, entendeu? Isso é toda De a fato, família. dos meus irmãos, eu sou o mais novo. Aham. Então, eu tenho um irmão especial, que é o Samuel, que eu sou o mais novo. Antes de eu nascer, já tinha ele. Minha mãe tem Aham. paralisia cerebral, o Samuel. Nossa. Então, quando minha mãe ela descobriu que ele tinha paralisia cerebral, ela se frustrou. Porque meus Nossa. irmãos são tudo loiro dos olhos verdes, Aham. puxado mais para a família do meu pai. Já minha Sim. mãe, Sim, ela é branca do cabelo preto. Então, o sonho dela era ter um filho que parecesse com ela. Quando Deus deu, e ela percebeu essa diferença, que ele tinha uma paralisia cerebral, então ela se frustrou. Foi onde ela Nossa. foi até o médico e falou, olha, eu vou operar, não vou ter mais filho e vou encerrar por aqui. Foi onde ela foi no médico, diz a minha mãe que ela foi no médico, o médico disse, olha, não vou te operar porque tem coisa boa para vir na sua vida. Ela disse, Nossa. como que você está dizendo que não vai me operar se você é o médico? Ele, olha, se você quiser me denunciar, se você quiser fazer qualquer coisa, você pode fazer, mas eu não vou meu te operar Deus. porque tem Nossa. coisa boa chegando para sua vida. Foi onde, depois de 2 anos, minha mãe descobriu que estava grávida Olha e só. foi o médico que já tinha dito para ela, olha, a próxima criança que nascer pode ter o risco de nascer com uma paralisia cerebral ou pior do que o seu filho Samuel. Então a preocupação da minha mãe era que o próximo filho poderia nascer pior. Aham. Sim. Então hoje ela vê que foi uma promessa de Deus. Então hoje Eita. qualquer coisa que eu passe eu posso enxergar para mim Ah. e ver que Deus tem um propósito na minha vida. Deus Sim. tem uma promessa na minha vida. Pelo homem não era para mim ter nascido, nem com saúde. Mas o Senhor nos concedeu estar aqui hoje, Eita. testemunhando e vivendo as promessas do Senhor. Amém. Amém. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso mesmo, né? Porque já o Senhor já te formou, Ele já te gerou já Sim. por um chamado e por um propósito, né? E aí você falou, né? Não querendo ser repetitivo, mas falando, você falou que começou na área da música. Sim. Começou nos instrumentos, dali partiu para música. E aí você também exerce o ministério da pregação, né? Sim. Então conta pra gente como foi assim que você despertou para isso, né? Então, de De fato- você saber que, poxa, eu também tenho esse chamado de ministrar a palavra. De fato, tudo na minha vida foi através de algum empurrão e algum incentivo, né? Porque eu sou, de fato, muito comunicativo, mas Sim. para ter um início é muito difícil. A gente Aham. às vezes fica com medo, uma insegurança, uma timidez. Então, como eu até citei sobre meu irmão sempre me ajudou em tudo na caminhada. Certo. Inclusive, quando eu comecei a tocar, ele que me incentivou a tocar. E na pregação, eu lembro até hoje que a minha primeira pregação foi no culto de jovens, que ele era o líder e ele tinha me colocado para me pregar. Eu falei assim, meu Deus, vou pregar no culto de jovens. Depois ele me escalou para me pregar numa festividade dos jovens da minha igreja. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou pregar numa festividade de jovens? Foi onde eu preguei, 2 almas se renderam aos pés do Senhor. Foi Glória a onde que eu Deus. fui exercendo Que o bacana. chamado conforme de cada etapa, né? Porque cada etapa você vai descobrindo algo Sim, diferente em você. Então, hoje eu entendo de fato que pregar não é você falar, pregar é você viver. Hoje eu falo para muitos jovens que às vezes a gente fica confundindo a questão de o tanto de agenda que a gente cumpre, a tanta igreja que a gente vai. Isso de fato não vai te revelar o quanto que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. O fato que você é uma grande homem ou mulher de Deus é o que você é no secreto. Porque Deus ele conheceu Davi não foi no público, ele conheceu Davi foi no secreto. Então, Verdade. eu sempre tive esse incentivo do meu irmão, da minha família, de olha, vai porque Deus tem uma promessa na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. E hoje eu posso olhar para mim e ver, poxa, valeu a pena. Valeu a pena eu ter esse incentivo, esse empurrãozinho, né, que meu irmão precisou me incentivar. E hoje eu sou grato a Deus pela minha família, pelo meu irmão, que sempre foi meu braço direito em tudo na minha vida. Amém, amém. Assim, como é que foi essa sua fase de adolescência, né? Porque assim, quando a gente começa muito cedo no evangelho,
eu estou falando por experiência própria, você chega numa fase da sua adolescência que é uma fase bem mais complexa, bem mais difícil de lidar, principalmente quando você tem que lidar com a sociedade e ao mesmo tempo com o evangelho. Como é que foi isso para você? Então, como a gente é filho de pastor, a gente é muito observado. Então, a gente, além de ser a Bíblia que o mundo lê, a gente é muito julgado em tudo que a gente faz. De fato, a gente vem de um ministério que tem doutrina. Então, pelo fato de eu ser um filho de um pastor presidente, eu não, muito cedo, eu já não uso bermuda, já não uso camiseta, Aham. pelos usos e costume da igreja. Então, se alguma pessoa me visse na rua de camiseta e bermuda, era certo do meu pai vir até mim e me cobrar. Então, Aham. a gente sempre foi muito cobrado. Então, a minha fase sempre foi, eu sempre amadureci muito rápido, pelo fato da gente estar envolvido já no Ministério da Música. Já tem uma responsabilidade já Sim, novo, né? já tem uma responsabilidade, então eu amadureci muito rápido. Então, sempre aprendi o que é errado, o que é certo, muito cedo. Então, a minha infância não foi uma infância ruim, mas a minha infância foi uma infância que eu não poderia ficar muito tarde na rua, jogando bola, às vezes eu não poderia ter muitas amizades com mais influências do mundo. Então, sempre fiquei dentro de casa, mas eu sempre, de fato, minha adolescência foi um pouco difícil, Sim. porque eu tinha que selecionar com quem eu tinha que andar, com quem eu tinha que falar, com quem eu tinha que compartilhar os meus sonhos e meus projetos. Até hoje, eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito, muito seguro. Sou um tipo de pessoa que eu filtro muitas pessoas, porque Sim. quando a gente tem um dom e a gente tem uma responsabilidade, a gente é observado. Sim. A gente é uma fase de uma influência. Então, tem pessoas que nos achegam até nós pelo aquilo que a gente é, mas tem outros que já chegam até a gente pelo aquilo que a gente tem. Sim. Então, às vezes, a gente tem que filtrar, a gente tem que ter esse dom de discernimento para a gente ver quem é quem na nossa vida. Então, hoje, eu vejo que valeu a pena, entendeu? A gente ter essa criação, às vezes um pouco dura, um pouco rígida no momento, mas que nos ensinou a ser quem a gente é hoje. Hoje eu sou um homem maduro, um homem que eu tenho uma experiência, entendeu? Eu tenho meu próprio testemunho. Amém. E isso é bom demais. Isso valeu a pena a gente ter essa influência desde criança, entendeu? Entendi. Não, é legal o seu testemunho, assim, de você falar da sua fase de adolescente. A gente hoje tem uma gama muito grande de adolescentes que estão se afastando da presença do Senhor, que não querem mais estar na presença do Senhor. E assim, aí a gente pergunta, será que é porque os pais têm sido ríspidos nessa criação dentro da igreja, ou é porque os pais agora têm deixado de serem De ríspidos? fato é o que os pais têm deixado. Porque eu não tenho o que reclamar da minha infância. Eu tenho certeza que meus irmãos também não. Porque nós somos criados em berço evangélicos. Então, o que meus pais ensinaram, hoje eu vejo que valeu a pena para mim. Porque se talvez eu tivesse não escutado os meus pais, quisesse ir contra a minha carne, a minha vontade, talvez hoje não seria quem eu sou hoje, por causa das influências. Sim. Então, valeu a pena a gente estar nesse berço evangélico, a gente ser ensinado, a gente ser aconselhado pelos nossos pais a sempre caminhar no evangelho. Entendeu? Porque o que o mundo oferece hoje, aos olhares dos jovens, poxa, é bom a gente ser conhecido, a gente ter muitos amigos, mas no fundo a gente sabe que não vale a pena. É uma alegria que é uma alegria passageira. Hoje eu sou feliz, Amém. entendeu? Hoje eu sou feliz porque o que os meus pais ensinaram, hoje, se eu tenho um filho, uma filha, eu posso influenciar eles também, Amém. Sim. entendeu? Amém. Qual foi a fase mais difícil da sua vida? A fase mais difícil foi a fase do meu testemunho, do meu ministério. A gente quer ouvir. Pode falar, a gente quer Então, de saber. Eu tô fato, curioso. Eu conheci minha esposa quando eu tinha 13 anos de idade, minha esposa tinha 11. Mas calma, gente, a gente não começou a namorar, não. De fato, quando minha esposa ela era muito nova e eu também era muito novo, eu fui tocar na igreja dela e a gente se olhou, né? Começou a se gostar. Qual o nome dela? O pessoal Manuela, sabe? missionária Manuela. Amém. Então a gente teve aquela troca de olhares na igreja, entendeu? E a gente começou a conversar. E ela falou, olha, eu sou muito nova. Eu falei assim, não, a gente entende. Como eu já disse, eu me amadureci muito rápido. Então eu já tinha a ciência e a noção do que era errado, do que era certo. Sim. Então eu falei com ela, olha, já que sua mãe não quer deixar você namorar e eu sei que a gente está muito novo, a gente vai orar.
Isso serve até para os jovens também. Isso aí. Então a gente ficou 1 ano e 6 meses orando. Falei, Glória a olha, se Deus. Deus ele quer ter um propósito na nossa vida, ele vai Amém. usar alguém para falar com sua mãe, com seus pais, para deixar a gente namorar. Então a nossa fase foi de oração, a gente ficou 1 ano e 6 meses orando, entendeu? Depois desse tempo, Deus ele entrou no coração da mãe dela e permitiu que a gente namorasse. Foi onde a gente já estava com uma certa idade, entendeu? Eu já estava com 15, ela já estava com 13. De fato, muito novo, mas a gente já estava já sabendo, entendeu? O que Deus tinha pra gente. Então, o maior sonho da mãe dela era a gente noivar. Hoje, a mãe dela não está mais, porque a mãe dela faleceu, entendeu? Mas hoje eu vejo que valeu a pena a fase da oração, porque tudo na vida do crente, para se realizar, é na oração. Não adianta você planejar e você não colocar Deus no centro de tudo. Amém. Hoje eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma esposa abençoada, qual eu posso compartilhar. Amém. Não tenho o que dever, não tenho o que esconder, porque meu casamento é um casamento abençoado, mas eu aprendi a colocar Deus no centro de tudo. Então a gente noivou e a gente passou uma fase difícil no nosso casamento, qual ela descobriu que ela estava grávida, entendeu? Da nossa filha. Para quem me conhece sabe que meu maior sonho era ser pai. Meus sobrinhos são tudo grudados comigo, então meu maior sonho sempre foi pai. Sim. E a gente descobriu que ela estava grávida e Certo. já começou uma preocupação, entendeu? Eu já estava trabalhando à noite, eu já estava correndo atrás dos percursos, foi onde a gente foi morar juntos, entendeu? Então, foi onde a gente foi vivendo o nosso sonho, que era ser pai, era ser mãe. Então, nos primeiros meses de gestação foi preocupante, porque a gente era bem novo, a gente estava naquela fase ainda do primeiro filho, entendeu? A preocupação do como vai ser, como será, entendeu? A partir daquele momento. E a gente foi seguindo, conforme a gestação estava sendo uma gestação de fato boa, entendeu? Foi onde, quando ela estava com 8 meses de gestação, a gente teve aquela fase de perder o bebê. Sim. Entendeu? Foi um momento muito difícil na nossa vida, na nossa caminhada, que a gente descobriu que a Elisa, que era a nossa filha, que Deus decidiu levar, né? Deus decidiu levar, a placenta da minha esposa fechou, foi onde ela não conseguiu se desenvolver, foi onde o coração dela parou de bater e Deus decidiu levar. Foi um momento muito difícil, né? Porque a gente não queria que acontecesse, a gente fez planos, a gente fez chá de bebê, fez chá de revelação, a gente preparou o quarto, pintou o quarto, botou berço. Então, os nossos projetos, aos nossos olhos, estava tudo indo bem. Sim. Mas às vezes o querer de Deus, ele vai além daquilo que a gente quer. Então foi uma fase que eu fiquei questionando com Deus. Eu falei, poxa Deus, eu estava vivendo o auge do meu ministério. Então eu ganhava muitas almas para Jesus. Eu estava vivendo uma fase muito boa no meu ministério. Então foi onde questionei com Deus, Deus, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para ganhar isso? E no dia eu lembro que foi num sábado, eu estava trabalhando. E isso foi muito difícil, porque eu estava trabalhando, meu irmão, ele chegou no meu local de trabalho, eu trabalhava no churrasquinho como garçom, e eu estava trabalhando, meu irmão chegou para mim e falou, olha, a Elisa faleceu, foi onde eu desabei, acabou, meu chão acabou. Eu falei assim, poxa Deus, eu fiz tanta coisa para o Senhor, eu ganhei tantas almas, o que eu fiz para merecer isso? E de fato, o silêncio de Deus no momento, ele nos machuca. A gente questiona com Deus, acha que Deus nos abandonou. Foi onde eu comecei a viver o que eu preguei um dia. Foi onde eu comecei a enxergar Deus nos mínimos detalhes, porque eu tenho uma pregação que hoje me marca muito e marca muito o meu ministério. Quem me conhece, de fato, eu ganhei muitas almas para Jesus através de uma pregação que está lá em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Então, de fato, eu ganhei muitas almas para Jesus através dessa pregação. Hoje tem gente que testemunha até hoje através dessa pregação, mas naquele momento eu não estava vivendo o que eu estava pregando. Foi aonde que Deus decidiu levar minha filha para eu ver que eu poderia trazer a memória que poderia me trazer esperança. Sim.
Então, de fato, eu pude ver a mão de Deus na minha vida. Eu me questionei muito com Deus, de fato, porque eu vivi uma fase muito boa no meu ministério. Então, eu disse: Deus, eu não fiz nada para merecer isso. Eu não fiz mal a ninguém. Eu não pequei, de fato, para merecer. Mas, de fato, o nosso questionamento no momento é querer colocar Deus contra a parede para Ele nos responder. Mas, de fato, comecei a viver o que eu estava pregando. Sim. Quero trazer a memória, só que pode me dar esperança. E a minha esposa já tinha perdido a mãe dela. Então, eu tinha que ser forte, eu tinha que estar sempre mostrando para ela que aquele momento eu estava com ela. Foi um momento assim perto, né? Então, que ela perdeu a mãe, depois... Sim, de fato ela Vocês perdeu a perderam mãe. o bebê também. Perdeu a mãe em 2019, né? Foi 2020. Ela perdeu a mãe em 2020. Em 2022 a gente perdeu a nossa filha. Então, foi muito recente. Então, Só para eu entender, desculpa, qual a idade que vocês dois estavam quando isso aconteceu? então eu tinha 19 e ela tinha 17, né? Então, Ou seja, assim, muito novos. Então, assim, tipo, estrutura nenhuma para lidar com a situação. Nenhuma. Nossa. Porque, de fato, a gente não queria que aquilo tivesse acontecendo. Então, primeiro ela perdeu a mãe dela, com 15 anos, quando ela tinha 15 anos, a mãe dela faleceu, entendeu? Então, para mim, naquele momento, eu falei assim: Deus, eu preciso de força, porque eu tenho minha família, É bem difícil mesmo. tenho minha mãe, então eu não posso imaginar a dor que ela está sentindo, porque eu sou pai, mas a minha esposa é mãe, então ela gerou. Sim, então eu tinha que mostrar para ela força, eu tinha que mostrar para ela resistência. Ela já tinha perdido a mãe. Então, de fato, quando era 3 horas da tarde, quando estava acontecendo toda a notícia que eu tinha perdido a minha filha, a gente tinha passado esse processo muito difícil, doloroso. Então, eu tinha que colocar minha cabeça no lugar. Eu estava sem chão, mas eu estava tentando reestruturar a minha Você força. precisava ser a cabeça da casa. Sim. Precisava. Aí, quando eu recebi a notícia, ela já estava no hospital. Eu tive que ir para minha casa para mudar de roupa, porque eu estava no trabalho. Meu irmão sempre comigo. Eu sou muito grato a Deus pela vida do meu irmão. Que bom. Meu irmão sempre comigo, do meu lado, sempre me dando força. Meu pai também. Minha família em si. Nesse momento sempre foi... Então, assim, a gente pode perceber que tudo na sua vida foi bem rápido, assim, em questão de você ser bem novo. Você falou a questão da sua maturidade, que você já adquiriu isso bem novo, né? Então, assim, a gente vê que se encaixa, né, numa situação, assim, dos projetos do Senhor para sua vida, né? Sim. Porque lá atrás, ainda bem novo, você já começou a entender o que era responsabilidade, você já começou a exercer uma responsabilidade na igreja, né, perante a sua família também, perante, né, toda a sua geografia de onde você mora. Então, já ainda novo ainda, né, você já casou e já passou por esse processo. Então, assim, se de repente você, por mais que seja uma situação difícil, que você ali no momento não soube lidar, ao ponto de você também até questionar o Senhor, né, o porquê, mas isso foi importante, né, você lá atrás já ter um pouco dessa casca de responsabilidade e maturidade para nesse momento justamente que você está falando, né, você saber lidar com essa situação e ser um braço forte para sua esposa, né, no momento que ela estava ali, né, fragilizada como mãe, de perder um filho, já há 2 anos atrás ter perco a mãe também. Então eu pude entender isso, né, que você já adquiriu essa maturidade, já um processo de Deus para te preparar também para o que iria vir, né, lá na frente, né? Com certeza. Então foi um momento muito difícil. De fato, você perder um filho que você sonha, você planeja, uma coisa que é seu, é difícil, entendeu? Foi um momento muito difícil. É claro que cada um de nós, né, se perder um filho, Verdade. a gente vai se questionar com Deus, por que aconteceu? Então eu me questionei muito porque o meu sonho estava indo embora. O Senhor tinha recolhido aquilo que eu tinha planejado. Sim. Então eu tinha que demonstrar uma força e ao mesmo tempo eu não sabia o que fazer, entendeu? Não sabia como agir. Sim. Entendeu? Eu tinha que ser forte, mas no momento dentro de mim eu já estava desacreditado dos meus sonhos, meus projetos, já estava questionando com Deus o porquê que estava acontecendo tanta gente, né, que tem o seu filho, às vezes não valoriza.
E eu estava me questionando com Deus nesse momento, nessa fase, então eu precisava ser forte. Mas ao mesmo tempo que eu precisava ser forte, eu questionava com Deus. Entendeu? Então, eu precisava mostrar para minha esposa que eu estava com ela, eu era o braço direito dela, entendeu? Hoje, eu posso dizer que eu sou feliz, mas de fato aquilo que aconteceu precisou ser a vontade de Deus, porque às vezes se eu tivesse com a minha filha hoje, não que seja contra a minha vontade, mas poderia ser uma criança especial, uma criança que não poderia vir com saúde. Então hoje eu entendo por que Deus fez aquilo. Mas vocês tiveram algum diagnóstico que já dizia que poderia nascer uma criança com alguma deficiência? Assim, de fato, como a placenta dela já estava se fechando, entendeu? O coração dela parou de bater. Então a vontade de Deus foi que era levar mesmo. Sim, entendeu? sim. Era Porque a levar. gravidez estava fluindo normalmente, né? Quando Normalmente, chegou para os 8 meses, né? Como você Sim. falou, né? Que aí começou a acontecer isso, né? Sim, de fato foi muito rápido. Porque uma gravidez acontece tudo rápido. É porque você falou que vocês tiveram assim todo o período da gestação, né? Você falou que foi nos 8 meses, não é isso? Sim. Então, quer dizer, já estava praticamente esperando Quase, para nascer, sim, já estava ali no finalizar do caminho. Então, assim, ou seja, em nenhum momento o pediatra, quem estava fazendo o pré-natal, não deu nenhum diagnóstico de tipo que isso poderia acontecer? De fato, isso também foi uma falta médica, né? Sim. Porque a gente está fazendo no público. Sim. Então, o médico ele estava vendo uma situação e ele, de fato, não alertou no momento que estava acontecendo. Tinha uma certa mancha, ele falou assim, olha, essa mancha não vai se agravar, entendeu? Pode ter uma cura, entendeu? Mas ele não falou que a gente poderia fazer um tratamento, que a gente poderia Seria importante, né? ser importante a gente fazer alguma coisa no particular. Sim. Foi onde ela foi fazer a última foi a fazer a última ultrassom dela, que ela descobriu que o coração já não estava mais batendo. Nossa. Entendeu? No caso, foi a última que ela foi ver como estava a saúde da criança, o coração estava batendo, foi onde a médica falou, olha, a gente está vendo aqui que o coração não está mais batendo. Meu Deus. Foi onde ela foi com a irmã dela, ela ligou para a irmã dela, entendeu? Falou, olha, preciso que você venha aqui, porque o coração da criança não está batendo. Foi onde, de fato, eu não sabia, porque eu tinha ido trabalhar de manhã, falei com ela, olha, ora a Deus para que venha dar tudo certo, entendeu? E quando ela foi fazer a última ultrassom, já a médica falou, olha, o coração não está batendo. Então isso foi uma falta médica, entendeu? Que a gente está fazendo no público, no particular que a gente foi ver, entendeu? Que o coração já não estava mais batendo, poderia fazer um tratamento para saber o que estava acontecendo, entendeu? Mas isso aí ele não nos alertou. Se tivesse visto, né, antes já ali já começar a agir em cima, né, de repente teria uma esperança, né, de... Mas perdeu a expectativa? Não, a gente vai tentar de novo. Tente. Sim, a gente vai tentar de novo. Mas eu entendo assim, que cada fase da vida tem um processo. A gente tem que respeitar. Não era o tempo de Deus. Sim, eu tenho uma plena certeza tá? disso, que não era o querer de Deus, que a gente era muito novo. Deus estava só te preparando para algo que está para chegar. Amém. Era só uma fase. Amém. Na verdade, aquilo ali era necessário que acontecesse para que ele criasse uma estrutura para que você era necessário, tá? Quando você fala assim, o Senhor me traz a memória de Davi. Ele foi tirado muito novo para poder criar um império. Então você se prepara para esse império chegar. E você vai ter muitos filhos e filhas para dar somar de criança. Amém. gente, é desse jeito que a gente dá liberdade para o Espírito Santo. Porque o centro é Ele, é para Ele, Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. Oh, Jesus. Então a gente deixa fluir naturalmente aqui. Isso é bom. O ambiente, entendeu? Nem nada montado, nada, sabe? A gente convida o Espírito Santo para estar. Então, se o Espírito Santo está, alguma coisa acontece. Ele Pode crer. Vamos continuar, não? Amém, Jesus. Deixa eu usar, mas hoje Amém. eu entendo que não era necessário. Era necessário a gente ter passado aquilo, porque
eu me espelho muito em Abraão. Deus fez a Amém. promessa para Abraão. Mas antes de Deus entregar a promessa, ele mudou o nome de Abrão para Abraão. Ele mudou o nome de Sarai para Sara. Então eu tenho certeza que quando Deus ele nos dá uma promessa, ele vai nos preparar antes. Sim. E eu estava vendo que hoje, se eu tivesse olhado para anos atrás, eu não estava preparado. Certo. Eu não estava estruturado, entendeu? Então eu entendo que antes de Deus nos dar a promessa, ele vai nos preparar. Amém. Ele vai nos fortalecer. Amém. E isso seja não só com o filho, mas com todas as promessas. Tem muita gente que hoje eu falo com muitos jovens. Eu aconselho muitos jovens que querem acelerar o processo de Deus Isso. na vida. Tem muita gente que acha que de fato você ter o tanto de agenda, você sair para pregar em muitos lugares, isso quer dizer que você é um homem de Deus. Hoje eu olho para mim e digo para todos, o que eu sou fora de casa é reflexo do que eu sou dentro de casa. Se eu sou bênção dentro de casa, se eu sou fiel à minha esposa, Amém. na presença e na ausência dela, Amém. eu sou uma bênção lá fora, porque hoje a gente vê um povo que prega, que canta, mas não tem unção. Às vezes usa uma boa oratória, uma boa técnica, mas isso não traz a presença de Deus. Não traz. Hoje eu prefiro ser uma pessoa que seja um pouco escondido, pouco conhecido, mas que naquele grande dia o Senhor venha me chamar e falar, olha, seu nome está no livro da vida. Da glória. Então você vem, entendeu? Porque eu te escolhi. Hoje a gente vê muitos jovens que aceleram um processo que não era para acelerar. Amém. Eu digo que quando a gente quer acelerar o plano de Deus, a gente está tendo o risco de prematuridade. Amém. E toda prematuridade tem o risco de perder. Amém. Então, tem muitos jovens que chegam para mim e falam, poxa, Gabriel, se você tem uma influência com fulano, se você mudar de cidade, se você fazer isso, aquilo, você vai ser famoso. Meu plano não é ser famoso. Amém. Meu plano não é ganhar status. Porque isso, até para isso a gente tem que estar estruturado. Até para fama, até para a gente ser conhecido pelos homens, a gente tem que estar estruturado. A nossa mente tem que estar voltado a Jesus. E tem muita gente, a gente tem uma cidade que eu escuto muito, isso não é de hoje. O povo diz que Cabo Frio é uma cidade que mata profeta. Eu digo, gente, às vezes a própria pessoa que está falando isso é a própria gente que fica falando mal de outras pessoas e não querem ver o crescimento de outras pessoas. Então, o problema é como Isaac estava cavando um poço. A promessa não estava no poço, a promessa estava em Isaac. Então tem muita gente querendo cavar o poço, esquecendo que a promessa não está no poço, a promessa está entre nós. Sim. Entendeu? A promessa está na gente. Então não adianta mudar de ministério, eu ter uma influência, eu querer fazer o meu recurso humano, se não for a vontade de Deus. Isso. Verdade. Se não for o querer de Deus. Isso aí. Então, às vezes, quando a gente quer botar um processo, a gente quer botar aquilo que a gente quer fazer acima daquilo que Deus quer nos preparar, a gente está acelerando uma coisa que não é para acelerar. Sim. E isso a gente vê por conta muitas vezes por causa das mídias sociais, né? Sim. Principalmente para a galera mais jovem, assim, né? Que começa a ver esse leque, né, de pessoas que estão ali, que já tem uma quantidade de seguidores, que cantam em inúmeras igrejas, que tem muitos convites, que tem muitas agendas, e acabam vendo aquilo ali e querer estar dessa forma também, querer estar desse jeito, mas sem entender de fato qual é o seu chamado, sem entender aquilo que Deus tem, né, para fazer, porque a gente vê pessoas que de repente atingiram um patamar pela permissão do Senhor, pessoas de Deus mesmo, mas ninguém sabe o processo que essa pessoa passou, ninguém sabe, como você falou de poço que ela teve que cavar para poder chegar até ali. Então a gente vive uma geração, eu e Juliana a gente conversa muito sobre isso, né? Juliana bate bastante nessa tecla da galera imediatista, né, Juliana? Da galera que quer assim no estalar de dedos já saltar degraus e atingir um status, um reconhecimento, mas sem saber verdadeiramente o que o Senhor quer, né? Sim. Entendeu? Porque acaba que a gente vê, muita gente começa de uma forma e começa até muito bem, mas começa a acelerar o processo e chega lá na frente, até consegue, né, atingir um status e ser reconhecido, ter até vamos dizer assim, fama, né? Mas você vê que a pessoa no meio do caminho ela começa até a mudar, porque ela não teve a identidade, ela não Porque eu digo adquiriu, assim, né? quando é o
você pode até conseguir o recurso pelo homem, mas depois, quando você estiver lá em cima, o próprio homem que te levantou, ele pode ser usado para te abater também. Sim. Então, quando você é levantado por Deus, é uma coisa diferente, porque você vê o cuidado de Deus nisso. Você vê a mão de Deus. Você permanece, né, do jeito que Deus quer. Com Assim, certeza. tanto no seu início, no meio da sua caminhada, você permanece firme ali na sua identidade com o Senhor. E tem muita gente que, não, agora eu preciso fazer isso, agora eu preciso fazer aquilo, né? E aí acaba saindo um pouco do foco, né? Porque justamente quis acelerar esse processo. Com certeza. Eu quero instigar aqui a situação, porque assim, você falou que começou esse relacionamento muito cedo. Aí, como ele falou, eu falo muito dessa questão do imediatismo, sabe? E isso me incomoda muito, muito com a igreja de hoje. E a gente está, eu creio no Senhor Jesus Cristo que muitas e muitas pessoas vão ouvir, né, esse testemunho, vão estar assistindo. E a gente pode ter assim, meio que ficar no ar para quem assiste, tipo, não, tá vendo? Eles estão dizendo que pode namorar muito cedo, que eu posso com aquela idade assim. Eu, em particular, sou eu que estou falando, eu, Juliano, eu não aceito ninguém de 13 anos namorar, pelo amor de Deus, tá? Eu não concordo, eu respeito, mamãe, de todo o coração, não é essa a questão. É porque eu tenho um monte de sobrinho, eu tenho sobrinho pra caramba, muito. E eu não aceito, assim, não entra na minha cabeça que adolescentes, eu acredito que o que Deus tem para sua vida é para sua vida e da sua esposa. É só porque eu quero deixar assim para os nossos seguidores que estão assistindo e que entendam essa questão desse ponto. Hoje, você na sua maturidade, na sua experiência que você já passou, o que você diria para esses adolescentes hoje, de 10 a 14 anos? Então, tudo é um processo, né? Tudo é uma fase. Não adianta a gente querer acelerar. Assim. Hoje eu falo com toda a convicção, minha esposa está aqui, ela não me deixa mentir. Assim. Se fosse o caso da gente orar mais, com toda certeza. Porque quando a gente quer algo, irmão, a gente vai lutar até o fim. Amém, amém. Então hoje eu vejo que a minha esposa foi necessário, foi Deus que colocou no meu caminho. Não foi uma coisa que eu quis. Amém. Então, se Deus tocou na mãe dela para deixar a gente namorar, foi porque Deus tocou na mãe dela. Mas se de fato ela tivesse nova e fosse o tempo certo, a 18 anos você vai namorar. A gente estava orando até o momento certo. Amém. Então hoje o meu conselho para os jovens é: coloca Deus na oração. Amém. Coloca Deus no centro de tudo, Amém, essa é a verdade. amém. Isso aí. Entendeu? Vai namorar, vai conhecer alguém, ora, entendeu? Porque a gente quer acelerar o processo. Entendeu? Amém. Então hoje eu entendo que a fase do namoro é para você conhecer a pessoa, a fase do noivado é para você ter a certeza de se você realmente quer casar com a pessoa, construir uma família. Hoje eu não aconselho jovens, tá? Deixando bem claro aqui, a namorar com essa idade, porque vocês já estão criando uma maturidade. Isso. Eu já tinha uma maturidade nessa época, nesse tempo, entendeu? Para viver isso. Eu não sei se todos vão ter a mesma maturidade. É porque Foi até isso que eu entendi, assim, porque por mais que seja algo assim que não seja aconselhável, né? Não seja assim, seja natural, né? Vamos dizer. Mas justamente o ponto que ele bateu assim desde o início, a questão da maturidade, e eu entendi o porquê deu certo, porque foi a oração. Mas né? Porque hoje os jovens estão bem diferentes, cara. Exatamente. Coisas. Então, mas Isso essa aí, é a minha preocupação. Porque assim, por isso que eu tô ele tem a também maturidade, completando. ele tem a direção, mas Sim. aí ele vai falar... Os jovens não tiraram como exemplo assim, de É, achar que é de porque qualquer jeito, a gente está numa vambora que vai dar certo, mas não é. a gente está numa geração de adolescentes astutos. Sim. Eu estou falando porque eu trabalho com adolescentes lá na igreja. São astutos. Então, eles não estão esperando você falar uma frase inteira. Eles estão esperando uma palavra no meio da frase inteira para justificar o erro. Então, se a gente vai falar um assunto e a gente deixa isso em aberto, vão ter sempre aquele argumento. Não, lá falou disso, que pode fazer dessa forma. Então, a gente deixar bem claro que não. Então, assim, eu sei que na época da minha avó, eu sei que ela já conhecia ali o homem, ela se casou com meu avô, foram 68 anos de casados, juntos, os dois, nunca se separaram. Então, assim, aquela época havia uma inocência. Aquela época não existia rede social. Aquela época não existia celular, não tinha tablet, não tinha televisão. Então, assim, vamos ampliar para notebook, vai para tudo, tá? Porque a minha sobrinha, quando eu falo uma coisa só e deixo uma de falar, então o outro pode, né? Então tem que falar que é tudo. Então, assim, essa geração, ela tem uma informação torta, né, totalmente avessa à realidade e o que é verdade,
e eles usam o tempo todo argumentos para fazer o que é errado. Então, assim, hoje você falar para uma adolescente, a gente está falando desse assunto, eu vou aproveitar. Eu tive um momento que eu passei em frente a uma rua, tinha umas crianças, para mim, claro, crianças, entre faixa de 10 a 12 anos saindo da escola. E a conversa das meninas não era dos meninos. Eu passei do lado delas que elas falavam. Elas estavam falando do órgão genital do menino, que ela sabia o tamanho do órgão genital de todos os garotos da escola. Então, eu falo assim, olha o que a gente está fazendo hoje com uma geração, se a gente entender que nós, dentro da igreja, temos um papel muito importante, que é estruturar essa geração. Porque no futuro a gente não vai ter verdadeiros pais de família, como você com a sua maturidade. Hoje você sabe que você soube lidar com aquela situação. Um pai numa situação dessa, que com uma mentalidade dele, ele vai fazer o quê? Ele vai largar a esposa, vai largar o casamento, não vai querer mais continuar aquilo ali. E a sua maturidade que você já tinha... até a igreja. Com certeza, Jesus, com certeza. Vai ser um motivo para virar as costas para Jesus. Só para deixar isso claro. Né, o pessoal também... Vocês querem casar? Vai orar. Vai gastar o joelho, vai orar. Isso aí. E vale também lembrar esperar no Senhor também, né? Como ela estava no ministério diferente do meu, amém, a gente quase não se via. Aí. Então, o nosso propósito na oração não era, vamos orar, mas vamos beijar, vamos se abraçar, vamos se ver escondido dos pais. A gente não tinha isso. Amém. A gente começou a orar, amém, a gente mal apertava a mão, porque o nosso propósito era, olha, se Deus tem um plano na nossa vida, se Deus quer isso, amém, Ele vai tocar em alguém da nossa família para permitir isso. Então, vale a pena lembrar para os jovens. A gente estava orando. E vocês esperaram até depois do casamento para finalizar tudo. Amém? Infelizmente, não. Oh, Jesus. Infelizmente, como disse, tudo é uma fase. Então, quando eu comecei a trabalhar à noite, certo, toda pessoa, isso é um conselho também para todas as pessoas que são evangélicas. Isso aí. De fato, quando eu sou nascido e criado na igreja, eu tive uma fase de recaídas. Certo. Entendeu? Eu tive uma fase de recaídas. Irmão, a carne do homem é fraca. A gente não pode negar isso. A carne do homem é fraca. Certo. A gente não pode falar, eu sou santo 24 horas. Irmão, se a gente for santo, a gente é igual a Noca. Deus vai preparar a gente e vai nos levar. Então, eu comecei a trabalhar à noite. Eu comecei a trabalhar no restaurante à noite. E aquilo foi me esfriando na fé. Certo. Eu comecei a ficar muito fraco porque eu faltava... Não tinha tempo. Eu estava sempre envolvido, sempre ali assíduo. Então eu comecei a esfriar. Porque a minha folga não era dia de culto. Então aquilo foi me esfriando. Algumas influências, entendeu? Sim. De fato, comecei a trabalhar à noite. Eu chegava no trabalho, era 4 horas, saía às vezes 1h da manhã. Dia de movimento, eu saía de lá, era 1h30. Então, aquilo ali, quando minha esposa perdeu a mãe, ela não tinha mais a família dela, porque a família dela, a maioria não é daqui. Sim. Daqui é a irmã dela, o pai dela, entendeu? Hoje ela não mora com o pai, entendeu? Quando ela perdeu a mãe, ela tá morando com a irmã, entendeu? Sim. Então, eu tive essa fase de recaída. Quando minha fé esfriou, foi aonde a gente teve essa nossa recaída. Hoje... eu não aconselho jovens a trabalhar à noite, não aconselho ninguém a trabalhar à noite. Pode ser um pastor, pode ser qualquer cargo eclesiástico na igreja. Isso vai esfriar a sua fé, isso vai deixar você fraco, entendeu? Você pode ser a pessoa mais forte e experiente do mundo. Irmão, se você parar de caminhar, a sua fé ela vai enfraquejar, irmão. Ela vai ficar fraca. Então, nesse período, a minha fé se esfriou, entendeu? Então, a gente noivou, e a gente meio que acelerou o processo. Acelerou o processo. Então, quando ela ficou grávida, a gente já passou a morar junto. Entendeu? Certo. Quando a gente passou a morar junto, a gente foi tentando organizar a nossa vida. Mas ela sempre falou, olha, a gente não vai terminar a nossa vida errada. A gente vai casar no papel, a gente vai se levantar de novo. Amém. A minha esposa em si, eu sempre fui uma pessoa que fui nascida e criada na igreja. Mas hoje, de fato, o que eu sou hoje... é pela influência da minha esposa também, porque naquela época, por eu trabalhar à noite, eu já estava desacreditado de muita coisa. Então ela falou assim, olha, a gente vai casar no papel. Eu lembro num dia que eu estava dormindo, ela me acordou e falou, olha, a gente precisa casar, eu tô grávida, a gente precisa reestruturar a nossa vida. Amém. Porque eu estava vivendo e eu estava falando, poxa, depois a gente casa, depois a gente resolve isso, depois a gente se levanta. Sendo que se a gente esperar uma pessoa que está fraca na fé, uma pessoa que está um pouco baleada, entendeu? Indo lá, indo cá, sem caminhar,
às vezes precisa de um empurrão. E a Bíblia fala, né? Um abismo chama outro abismo. Com certeza. Quanto mais frio a gente fica, mais distante do Senhor a gente fica, né? É quem você está nutrindo mais, né? É isso aí. Você está nutrindo a carne ou o espírito? E aí, quando eu estava trabalhando à noite, ela mesmo grávida, ela estava caminhando, ela estava orando por mim. Amém. Então, ela estava buscando por nós. Uhum. Mesmo eu estando fraco, mesmo eu não caminhando pela questão do meu trabalho, ela sempre estava ali, olha, a gente vai acertar nossa vida, a gente vai se levantar. Porque no momento que a gente passou, muita gente virou as costas, muita gente julgou. Sim. Mas de fato, irmão, a gente está há 8 anos juntos. São 8 anos juntos, a gente é bem novo. Eu hoje tenho 21, ela tem 19. Não, você fala assim, parece que é um mundo de vida. Só que assim, é muita coisa em pouco tempo. Tudo aconteceu muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido. Então hoje a gente é muito novo. Sim. Então no momento eu só estava vivendo. Eu estava querendo trabalhar, ganhar meu dinheiro. E ela falou assim, olha, a gente vai se levantar. E ela estava mais forte do que eu na fé. Então ela me incentivou a correr atrás, entendeu? Inclusive quando a gente perdeu o bebê, a gente já estava querendo casar. A gente perdeu nossa filha no dia 19 de março. No dia 20 a gente ia completar 6 anos juntos. Então foi um momento meio difícil, entendeu? Por isso que nesse momento que a gente noivou e a gente fraquejou na fé, a gente começou a morar junto, mas ela nunca perdeu a esperança de se casar, se levantar de novo. Porque o caído é do homem, mas o levantar é de Deus. Quando a pessoa quer se levantar, a pessoa quer ser ajudada, a gente consegue se levantar. Entendeu? Então minha esposa ela foi a peça-chave para mim me levantar, para mim tentar conseguir de novo uma dignidade, entendeu? Com Deus, com os homens. Porque naquele momento as pessoas nos julgaram. Porque, poxa, vocês começaram tão bem, vocês começaram orando, aí vocês acabaram fraquejando na fé, irmãos. Para julgar sempre tem muitos. Para julgar é muito. Então, muitas pessoas viraram as costas pra gente. Por causa do fato do que aconteceu. Entendeu? Muitas pessoas até mesmo pensaram que, pelo fato de a gente perder nossa filha, foi o pecado que a gente cometeu. Eu não enxergo assim. Eu não enxergo assim. Entendeu? A gente não pode justificar um pecado com algo que aconteceu que foi muito difícil pra gente, né? Perder um filho, entendeu? Mas hoje eu vejo que foi necessário, entendeu? A gente ter orado, mas a gente não vigiou nessa parte. Entendeu? Porque a mãe dela tinha falecido. Quando eu namorava com ela, a mãe dela sempre estava presente, entendeu? Quando a mãe dela faleceu, foi onde eu comecei a trabalhar à noite e a nossa carne fraquejou, entendeu? Entendi. É verdade, deu para entender. E assim, você também teve uma situação de um outro filho também, que você também perdeu? Sim, isso foi recente. Também teve mais uma experiência, assim. Sim, né? mais uma experiência. Compartilha com a gente um pouco como então, foi. Quando a gente perdeu o nosso primeiro bebê, a gente se levantou, né? A gente conseguiu casar no ano seguinte. De fato, foi muito recente. A gente estava vivendo, eu já tinha mudado de trabalho, entendeu? Já saí de um restaurante para outro, entendeu? Para tentar me levantar. A gente estava caminhando, entendeu? Sim. Foi aonde a gente conseguiu casar, no dia 19 de janeiro, entendeu? A gente conseguiu casar, então isso foi uma vitória muito grande pra gente. Só que nesse período... Irmão, só um instantinho. Vocês estão vendo, varões? Ele sabe as datas todinho, hein? Passam vergonha não, hein? Tá? É isso aí, pode continuar, mano. Eu não falo nada, tudo quero. Ela é baixinha, mas é brava. Então a gente casou, mas nesse período foi o período que a gente estava se levantando, só que eu ainda estava trabalhando à noite ainda. Então, como tudo estava muito recente, vale a pena lembrar que quando eu perdi minha filha, no sábado à noite, ligaram para minha mãe e falaram isso é a importância, eu relatar isso aqui, porque a maioria da nossa vida a gente posta nas redes sociais. A maioria da nossa... No momento de fraqueza, a gente quer botar tudo no ventilador, mostrar para as pessoas aquilo que não deveriam mostrar. Então, quando eu perdi minha filha, eu já falei, olha, perdi minha filha, já comecei a botar que minha esposa estava no hospital, que precisava de oração. Pegaram esse momento de fraqueza
e ligaram para minha mãe, isso era umas 7 e pouca da noite, eu já estava no hospital com minha esposa, no hospital da mulher, e ligaram para mim, meu irmão ligou para mim, e eu atendi meu irmão, era uma chamada de vídeo, e minha mãe estava caída no chão chorando. Nossa. E eu fiquei sem entender o porquê, só que eu não poderia falar com minha esposa, porque minha esposa estava um pouco sentimental, ela já estava verdade. sentimental, tinha acabado de perder um bebê. Sim. Então eu vi minha mãe caída no chão chorando. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Meu irmão ele desligou a chamada de vídeo e me ligou a chamada normal. Ele falou assim, olha, ligaram para nossa mãe e falaram com ela que tinha de sequestrado no hospital da mulher. Nossa. E estava na frente do banco do jardim, desse banco que tem aqui no jardim. E tinha pedido para ela 15 mil. Se não levaram a quantia de dinheiro para ela, eles iriam te matar. Minha mãe não acreditando, ela não pode ser o Gabriel, que o Gabriel tá com a esposa dele. Aí ele falou assim, nós sabemos que ele tá no hospital da mulher. Nós sabemos que ele tá com certa roupa, nós sabemos que ele tá com a mulher internada que tinha acabado de perder o filho. Nossa. Como que minha mãe não iria acreditar? Aí ele tem mais, vou colocar ele para falar com vocês. Minha mãe disse que colocou uma voz idêntica à minha para falar com ela. Foi onde minha mãe entrou em desespero. Aí meu irmão precisou me ligar a chamada de vídeo para minha mãe acreditar que eu estava com minha esposa no hospital. Sim. Então, às vezes, isso foi até um despertamento para mim. Para mim ter uma maturidade de não postar tudo aquilo que eu vivo. Sim. Entendeu? Aproveitar um momento de fraqueza para causar uma tragédia. Entendeu? Se talvez alguém tivesse levado essa quantia de dinheiro que não tinha, poderia acontecer o pior com alguém. Então, isso também me trouxe um despertamento. Que nem tudo que a gente vive, a gente tem que postar. Porque existem pessoas que querem aproveitar da nossa fraqueza, da nossa vida. Sempre. Entendeu? E, voltando ao assunto, a gente casou, entendeu? Mas estava tudo muito recente, a minha mente estava muito... A gente ficou uma fase muito difícil, né? Então, eu sempre tive que ter pulso firme para vencer as dificuldades. Então foi aonde que eu estava, a gente acabou de perder o bebê, eu cheguei pro meu patrão e falei assim, poxa, eu preciso ocupar minha mente, eu preciso trabalhar, e lá no trabalho tinha um certo horário, eu comecei a trabalhar de 9 da manhã até meia-noite. Eu pegava no trabalho 10 horas, entendeu? Eu chegava no trabalho 10 horas, abria o restaurante, lavava, arrumava, entendeu? Meio-dia começava a trabalhar, trabalhava até 4 horas, como eu não tinha como voltar para casa, eu descansava lá no trabalho mesmo. Então, nessa rotina de trabalho, de trabalhar de 9 até meia-noite todos os dias, a minha mente foi começando a ficar cansada. Sim. A rotina foi me deixando cansado. Porque eu pedi para isso acontecer, para minha mente não ficar parada. Porque o diabo estava tentando se aproveitar desse momento que eu estava de fraqueza, um momento de luto que eu não vivi, porque a gente, de fato, foi meus familiares que enterraram nossa filha. A gente não participou do velório, a gente não participou do enterro. Então, a gente não viu a nossa filha. Então, isso tudo ficou na nossa mente, os porquês, os praquês de Deus. Então, isso foi muito recente. Então, essa rotina de trabalho foi me deixando cansado. Então, foi onde, dentro de 6 meses, a minha mente foi ficando cansada. Aí veio a ansiedade. Junto com a ansiedade veio um princípio da depressão. Foi onde acordei certo dia, eu falei assim com minha esposa, eu não tô legal. Minha visão começou a ficar muito turva. Eu estava vivendo muito no automático. As pessoas às vezes falavam algo comigo, dentro de 5 minutos já esquecia. Então eu falei com minha esposa, olha, não tô legal. Tem alguma coisa acontecendo comigo e isso não é espiritual. Porque às vezes as pessoas entendem a depressão como algo maligno. Não é, irmão. Se você não tratar da sua mente, se você não tratar do seu coração, entendeu? Isso pode gerar algo ruim em você. Então, aquilo estava me trazendo a rotina de trabalho, junto com o luto que eu já tinha vivido, uma mistura de emoções, né? A gente tinha perdido o primeiro bebê, a gente tinha casado, mas para esquecer tudo que aconteceu, como eu disse, perder um filho não é fácil. Esse momento foi um momento muito complicado na nossa vida, porque a gente era novo. Então, essa rotina foi me deixando cansado. Minha mente foi ficando muito cansada. Eu falei com minha esposa, olha, eu não estou bem. Eu acho que a depressão está batendo na porta. A depressão está querendo invadir minha mente.
Eu andava na rua no automático, eu vivia no automático. Foi onde eu cheguei pro meu patrão e falei, olha, tá acontecendo isso, isso, aquilo. Ele falou, Gabriel, você precisa orar a Deus. Você precisa se cuidar, cara. Sua mente não tá legal. A ansiedade tá atacando seu coração. A depressão tá batendo na porta. Foi onde eu cheguei em casa, eu orei, tinha uma conversa com Deus. Eu falei, Deus, mesmo sem força, me ajuda a levantar. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Amém. E eu não permito que a depressão invade minha mente. A depressão, ela invade minha alma. A minha família já estava me vendo como uma pessoa debilitada, cansada. Eu sou muito novo. Então, a depressão estava batendo na porta e eu estava vivendo no automático. As pessoas percebiam, mas o que eu estava sentindo era só eu que estava sentindo. Sim. Por mais que eu falar para as pessoas, olha, não tô legal, às vezes algumas pessoas esqueciam. E isso eu estava vivendo no automático. Então eu falei com Deus, Deus, eu estou disposto a viver sua obra. Eu fiz um plano com Deus, um voto com Deus. Eu falei, olha, se o Senhor me tirar dessa, eu vou largar tudo e vou te servir. Eu vou viver somente para o Senhor. Eu estava trabalhando à noite. E foi quando eu tive essa oração com Deus. Certo dia eu acordei, eu estava perfeitamente bem. Eu me olhei no espelho, eu me conheci. Amém. Foi onde eu pedi a demissão do trabalho, sem me importar muito para salário, para tempo de casa. Fecharam um acordo comigo, eu saí do trabalho e falei com Deus, agora eu vou viver o que o Senhor quer que eu viva. Eu vou passar a viver aquilo que o Senhor planejou para mim. Amém. Então, a gente casou, a gente viveu essa fase, a ansiedade foi embora, a depressão foi embora, e eu comecei a viver um novo de Deus. Larguei um trabalho que até mesmo os meus familiares falaram, poxa, Gabriel, seu trabalho é abençoado, você vai largar isso para quê? É um voto que eu fiz com Deus. Entendeu? Amém. Trabalhar à noite tem esse processo. Sim. Amém. Então eu larguei o trabalho e comecei a viver as promessas de Deus. Foi aonde, agora falando do segundo bebê, hoje eu trabalho como entregador, sou motoboy hoje. E eu estava trabalhando à noite, nesse verão, agora de dezembro. A gente aproveita muito esse tempo pra gente trabalhar, entendeu? Fazer um extra. Eu estava trabalhando à noite e certo dia, foi no dia 20 de dezembro do ano passado. Eu cheguei em casa cansado, isso era mais ou menos 1h da manhã. A minha esposa tinha feito uma surpresa para mim. Ela tinha feito o teste de gravidez, entendeu? De sangue e de farmácia. Ela tinha feito uma surpresa para mim. Então, quando ela me mostrou, eu comecei a chorar. Eu fiquei desacreditado. Porque eu falei, poxa Deus, o Senhor... Agora, pela minha atitude que eu fiz, aquilo que eu fiz, o voto que eu fiz com o Senhor, agora eu vou viver uma fase melhor da minha vida. Agora, o filho que vai vir com saúde. Foi onde que a minha expectativa foi lá em cima. E a preocupação também, porque quando um pai de família sempre quer o melhor para sua família. Então eu falei assim, olha, eu vou trabalhar mais, vou me dedicar mais, vou fazer algo melhor para minha esposa, para ela fazer um tratamento melhor, para nada dar errado. E no dia 20 a gente descobriu que a gente seria pai de novo. Quando foi no dia 24, ela me liga e fala, olha, tá acontecendo algo complicado. Eu falei, o que tá acontecendo? Ela tá perdendo... Aí eu falei assim, eu tô perdendo sangue. Foi onde ela teve um aborto espontâneo. Sim. Aí foi o segundo bebê. De fato, o primeiro nos abalou muito, porque era 8 gestação. Tinha chá de revelação, chá de bebê. Sim. Muitas coisas a gente já tinha projetado. Já o segundo foi difícil também, entendeu? Porque no dia 24, véspera de Natal, no dia 25 a gente ia reunir toda a família, a gente ia falar, olha, a gente vai ter um filho de novo, a gente vai se levantar de novo. Foi onde Deus permitiu de novo a gente ter o aborto espontâneo. Sim. Então foi muito difícil, mas hoje o Senhor nos deu uma estrutura para a gente ser forte, para a gente vencer mais um luto, entendeu? A gente vencer mais uma fase difícil. Então a gente perdeu o primeiro e o segundo foi muito recente, foi agora, no dia 24 de dezembro. Sim. Entendeu? Nossa. Cara, tá muito bom o papo, tá muito bom o assunto, a vontade de continuar, de fazer 1 milhão de perguntas. A gente fica assim, né? Deixa em aberto, você vai voltar.
Sim. Você vai voltar, a gente vai falar mais. Eu ia falar para ele até cantar, dar uma palhinha pra gente, mas a gente não tem mais tempo, nosso tempo acabou, né? Chama a presença mesmo através da Mas foi adoração. maravilhoso, foi uma honra te conhecer, Amém. tá? Iremos morar na glória por toda a eternidade. Eu vou ver você cantando lá, né? Em nome de Todos Jesus. nós. Então, assim, foi maravilhoso, foi muito bom, né? Te conhecer e saber que você faz parte dessa família maravilhosa e com esse testemunho extraordinário. Isso é muito importante. Você quer deixar uma mensagem final aí pra gente fechar com chave de ouro? Fica à vontade. Então, a mensagem é para todos que hoje, às vezes, pode ser difícil para você vivenciar um momento difícil, mas Deus ele está conosco todos os dias da nossa vida. Amém. E isso, a gente tem que ter Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém. Às vezes você pode estar passando um momento difícil, um momento de dificuldade, que no momento você pode estar gritando, mas às vezes o silêncio de Deus é a resposta. Eu aprendi que você e Deus é a maioria. Amém. Às vezes o grito, que talvez muitos queriam que José gritasse, às vezes o silêncio de Deus foi a resposta para José ser um grande governador. Amém. Então a gente tem que entender que o processo, ele faz parte do propósito. Amém. Eu aprendi que quem nasce grande é girafa, quem nasce Amém. grande é elefante. Amém. Ninguém nasce grande. Nós servimos um Deus grande, nós servimos um Deus que é poderoso para realizar Amém, nossos Jesus. sonhos e projetos. Amém. Mas tenha Jesus. certeza que no tempo certo, Ele fará acontecer na sua vida Amém, Jesus. grandes coisas e coisas extraordinárias você viverá. Aquilo que Deus projetou e planejou na sua vida é muito além do que os olhos viu e aquilo que a gente tentou planejar. Nós vamos viver as promessas de Deus. Aleluia. Amém. Eita glória. Gente, que conversa maravilhosa, que testemunho, né? Bem legal mesmo. Eu confesso que eu recebi muito de Deus aqui, sabe? Deus verdadeiramente falou muito comigo através do testemunho da sua vida, que ainda é muito novo, né? O tempo todo muito novo e continua muito novo ainda, mas que já tem, cara, esse testemunho, essa bagagem. E então imagina que daqui para frente Deus ainda vai fazer através da vida dele, através da sua esposa, do ministério, né, de vocês, né? Então, gente, é algo mesmo que eu creio que vocês que estão aí do outro lado também estão sendo edificados pelo testemunho do Gabriel aqui, do presbítero Gabriel, né? Daqui a pouco vai ser pastor Gabriel. Eita glória, já Amém. profetiza aqui. Amém. É mistério Amém. de Deus mesmo, não adianta. Amém. Ele Não sabe. adianta correr. Não adianta correr. Então, gente, você que está aí, né? Eu já quero pedir também a você já deixar o seu like, já curtir, compartilhar aí com seus amigos também, para ajudar o nosso canal a crescer, né? Nós sempre falamos aqui que esse canal ele é para a glória de Deus, né? Para que vidas que como vocês que estão assistindo aí também sejam edificadas, sejam impactadas pelo Senhor, né? E nós estamos usando nessa plataforma do YouTube como um canal, como um instrumento, né? Para que vidas sejam alcançadas através de homens e mulheres de Deus que estão aqui, que já estiveram, que ainda vão estar também junto conosco, tá? E eu quero fazer um último pedido para ele, para a gente poder estar encerrando aqui, né? O que a gente ainda não fez, um pedido para os outros convidados que estiveram aqui conosco, de ainda na gravação fazer uma oração, né? E assim, eu acho isso também muito importante. Queria pedir para você fazer uma breve oração. Amém. Amém? Amém. A gente está Amém. encerrando, Amém. tá bom? Senhor Deus e Pai, Sim, Deus. obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar neste lugar, ó Deus, ao qual nós sentimos a Sua presença, Pai, e nós recebemos do Senhor o novo do Senhor, ó Deus. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai, pelos seus filhos, ó Pai, obrigado, Pai, por esse canal, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para partilhar, ó Pai, do nosso testemunho, ó Pai, da nossa trajetória, Deus. Eu quero profetizar que essa pessoa, Deus, que está, Pai, ao alcance da nossa voz, ó Pai, Sim, meu estar, ó Deus, vendo esse vídeo, que essa pessoa possa ser edificada, Deus, que essa pessoa possa ser, ó Deus, uma pessoa feliz e abençoada, Deus. Eu quero profetizar toda sorte de bênção, Pai, sobre a vida dessa pessoa que está nos escutando, Deus. Nós queremos ser gratos ao Senhor, ó Pai, Glória a Deus. pelo levantar, ó Pai, porque o Senhor é Deus, ó Deus. Aleluia. Eu quero profetizar na vida dessa pessoa, Deus, que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, Deus.
E que o Senhor venha abençoar, ó Pai, a vida, Deus, de cada um de nós, ó Deus, escrevendo, ó Pai, uma nova história todos os dias, ó Pai. Aonde o diabo tenta colocar o ponto final na nossa vida, o Senhor apaga o ponto final e coloca vírgula, ó Pai. O ditado do mundo, ó Pai, é que o Senhor escreve certos por linhas tortas. Eu digo que não, ó Deus. O Senhor é Deus, ó Pai, que pode fazer tudo certo, Deus. O Senhor é carpinteiro, ó Pai. O Senhor, ó Pai, nos escolheu, ó Pai, para pregar as boas novas, ó Pai. Então que o Senhor venha visitar, ó Pai, essa pessoa, ó Pai, que está enferma, abatida, ó Pai, com algum espírito, ó Pai, de depressão, ó Pai. Alguma pessoa, ó Pai, que está, ó Pai, acamada, Deus. Alguma pessoa, ó Pai, que está precisando de uma palavra de incentivo, o Senhor venha visitar agora. E que assim como o meu testemunho, ó Pai, edificou e tem edificado muitas vidas, eu quero profetizar que o testemunho dessa pessoa também irá, ó Pai, edificar muitas vidas, ó Pai. Glória. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus. Que a cada vida que entrar por essas portas e irá testemunhar, ó Pai, a sua vida, os seus testemunhos, ó Pai, só venha usar, ó Pai, infinitamente mais, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Assim encerramos mais um vídeo, assim encerramos mais uma gravação. Eu quero dizer que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo. Acompanhe aí os vídeos toda semana, tá bom? Amém. Tchau. Tchau.